Aí eu não consigo, né, ficar vendo quem está com a câmera aberta, quem não está com a câmera aberta. Então, o áudio, né? Às vezes eu estou dando aula, eu deixo o áudio aberto, aí atrapalha um pouquinho o raciocínio. E espero que vocês gostem. Eu vou deixar o grupo lá, o grupo que vocês entraram, né? Na aula gratuita de redação, ele é aberto, para vocês depois darem uma nota, tá? Do que vocês acharam da aula, se agregou, se vocês gostaram, não gostaram. Depois eu vou passar a aula gravada lá no grupo, você pode compartilhar com seus amigos também, tá bom? E o PDF da aula também, tá? Então vamos começar, tá? Então eu preparei para vocês, né, o tema redação para concurso, tá? Então é para qualquer concurso, não é só para o concurso da prefeitura, tá bom, gente? Deixa eu ver como é que passa aqui. É, eu já vou começar para a gente não atrasar, tá? Então, eu coloquei redação para concurso professor Sonora dos Campos. Então, eu peguei lá o edital, tirei algumas coisas lá do edital que para vocês saberem, né, que o edital está falando, tá? Então, a redação é um dos componentes mais decisivos em provas de concurso, diferentemente de outras disciplinas onde você pode acertar por eliminação. A redação exige o quê? O que que exige numa redação? Domínio completo da língua portuguesa. Então, o professor ele precisa saber escrever bem, né? Se a palavra é com C cedilha, se é com S, se é com dois S, se é com Z. O português é muito difícil. Nossa língua é uma escrita não é fácil, é uma escrita bastante complexa, né? Existem muitas palavras que a gente até se confunde, né? Se é escrito com C cedilha, se é escrito com S. Eu trabalho na psicopedagogia com as crianças e eu já trabalho bastante isso na intervenção, quando eu trabalho língua português. Eu dou ditado para meus pacientes, por quê? Para eu preciso saber se eles estão escrevendo bem, né? Então, o ditado, a pessoa, para dominar a língua portuguesa, ela precisa de ler bastante, tá? Sempre está lendo um livro, a Bíblia, um livro, né? Tem que estar lendo muito e escrevendo bastante. E quando você lê bastante, aquela palavra vai para o seu léxico, tá? Vai para a sua área lexical, para a sua zona lexical que se chama, né? Então, por exemplo, a palavra eliminação. Não tem som de S também? Só que lá no meu léxico, eu sei que eliminação escreve com C cedilha, porque já está guardado na minha memória. E muitas coisas na nossa língua são regras, né? Então, muitas vezes, nós precisamos saber as regras para também escrever corretamente. Quando, por exemplo, quando a terminação oso, osa, né? Então, eu tenho lá a criança, o menino, deixa eu ver, pode ser aqui, é bom. Então, se eu falo bondoso, é escrito com S, porque é um adjetivo, certo? Bom é um substantivo. Quando o menino é bondoso, passa a ser um adjetivo, então é escrito com S. Então, são regrinhas, né? Quando eu escrevo com dois S, tem que estar entre vogais, etc. Então, são regras que a gente precisa saber para escrever corretamente na redação, porque se você escrever errado, já vai ter uma correção ali de erro, tá bom? A redação, ela precisa ter boa estrutura textual, que eu vou explicar durante o curso, tá? Durante a aula. Tem que ter coesão e coerência, intercalando, né, as palavras, uma palavra, uma frase, né, tendo coerência com a outra frase que você vai continuar o texto, né, não ficar descontextualizado. O texto, coerência e coesão quer dizer que o texto ele tem que ter contextualização, entendeu? De uma frase para outra encaixando, que nós vamos usar os conectivos. Eu coloquei aqui na aula uma lista de conectivos, vocês vão escolher ali alguns conectivos, vocês vão decorar esses conectivos, tá? Alguns, pelo menos, de começo de redação, meio de redação, fim de redação, decora ali pelo menos dois de cada um, do começo, meio e fim, para quando chegar na hora, vocês precisam colocar os conectivos para interligar uma frase com a outra, tá bom? E precisa de ter argumentação, gente. A argumentação é um ponto muito forte da redação. Se você é uma pessoa que lê bastante, estuda bastante, né, está por dentro das notícias, que está ocorrendo no país, no mundo, você consegue ter uma boa argumentação para fazer uma boa redação, tá? E aí, a redação, segundo o edital da Prefeitura de São José dos Campos, a redação era de caráter eliminatório e classificatório. Será realizada no município de São José dos Campos também no dia 29 de março de 2026, das 8 às 12h30.
Quem é professor P2, né? Ou a prova vai ser no período da tarde, a redação também vai ser no período da tarde. Então, assim, né, a prova vai começar às 8 horas, então, quando for mais ou menos 11 horas, você já precisa estar começando a escrever essa redação, porque depende da pessoa, ela leva quase uma hora para escrever uma redação, tá? Então, eu tenho que deixar ali pelo menos uma hora do tempo do concurso para você escrever a redação. Se você deixar meia, eu vou dar uma dica para vocês, tá? Já deixa o gabarito todo passado, você respondeu todas as questões, certo? Já deixa o gabarito todo passado, né? Ali põe, não sei se pode levar régua, se puder, ou se você usa o RG, tá? Você pega o RG ali, ó, e vai pondo ali, e vai olhando, que muitas pessoas, na hora de vai passar o gabarito, confunde uma linha com a outra, às vezes o visual tá tão cansado, gente, né? Essa parte do visual de tanto ler. E aí, na hora de passar o gabarito, acaba passando assim na linha errada. Então, pega o RG, eles não tem problema de deixar em cima da mesa, que eu régua, não sei se pode. Aí vai pegando o RG, vai pondo assim, ó, nas linhas, passa o gabarito, tá? E depois você já começa a redação. Porque se ficar muito tempo nessa redação, não passou o gabarito, você pode não dar, terminar o horário da prova e você não tem esse gabarito todo passado e vai passar correndo, aí acaba errando, né? E você podia passar no concurso, você passasse certinho no gabarito, tá? Então, assim, se você pode fazer o quê? Ler esse tema de redação, na hora que puder abrir ali o caderno de provas, você já vai lá na redação primeiro, olha aquele tema, dá uma lida em todos os textos de apoio, lê tudo, lê o tema, e quando você vai fazendo a prova, você já vai tentando se raciocinar, lembrar de palavras-chave, sabe? E sempre tem uma folha de rascunho para a gente fazer a redação. Geralmente, gente, ó, eu creio que não deixa mais usar o lápis e borracha, porque quando usa lápis e borracha, é bem melhor, porque o rascunho, você vai ter um único rascunho para escrever essa redação. Se você escrever a caneta, não sei se o concurso vai deixar usar lápis e borracha, eu acho que não. Então, nesse rascunho, você já tem que fazer sua redação mais ou menos já correta. Porque se você pegar o rascunho, ficar arriscando, apagando, riscando, apagando, você vai fazer uma bagunça dentro do rascunho, e aí depois, na hora de você passar limpo, você vai se perder tudo. Então, você já tem que estar elaborado esse tema, elaborado as argumentações, né, do que você vai falar, escreve algumas palavras-chave sobre o tema, assim, né? Dentro das palavras-chave, você vai começar a escrever os argumentos, os parágrafos. Então, tentar escrever da melhor maneira possível já no rascunho, e se não puder usar lápis e borracha, o seu rascunho, se estiver todo rasurado, já vai prejudicar você passar limpo essa redação, tá? Para a folha oficial. A redação, para todos os cargos, valerá 10 pontos e deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, com um número mínimo de 20 linhas e máximo de 30 linhas, tá? Então, a redação ela vem toda numerada a linha, né? Tem redação que vem numerada as linhas, tem redação que não vem, né? Mas geralmente a redação vai ter 30 linhas, tá? Então, se você escrever 22 frases ali, 22 linhas, não tem problema. Você não vai repetir por causa disso. Se você escrever 25 linhas, acima de 20 linhas, não tem problema. Agora, você não pode escrever 19 linhas ou escrever 31 linhas, tá bom? Então, tomar cuidado com o tamanho da letra, tá? Já tem que ter mais ou menos uma percepção visual do tanto que você vai escrever nessa redação. Mais ou menos, já a introdução tem que ter de 6 a 8 linhas. Aí tem lá o desenvolvimento. Geralmente é primeiro o desenvolvimento e segundo desenvolvimento. Aí deve ter mais ou menos 7 a 8 linhas cada. Aí você vai ter que ir somando. Depois tem a conclusão, que a conclusão às vezes é até menor, umas 5 linhas. Então tem que fazer um cálculo para você não escrever mais de 30 linhas, tá? Serão corrigidas as redações de todos os aprovados na prova objetiva para todos os cargos. Então, se você for aprovado na prova, se você acertar mais de 50% nessa prova objetiva, a sua redação vai ser corrigida. Se você acertar menos de 50%, a sua redação não vai ser corrigida mais, tá? Então, a redação deverá ser manuscrita de forma legível, fazer uma letra bem bonita, sendo obrigatório o uso de caneta esferográfica ou tinta azul ou preta em material transparente, e a resposta definitiva deverá ser obrigatoriamente transcrita para a folha de textos definitiva, né? Então, esse é o que eles pedem, tá?
Aí, quais são as orientações do candidato? Leia as propostas descritas, preparar o pré-rascunho, né? Então, vai ter ali geralmente tem 3 textos de apoio. Então, é bacana você ler esses 3 textos de apoio para você ter ideias, né? Para você escrever a sua redação, tá? Os textos de apoio são bem bacanas, para você dar ali um norte, para você saber da onde que vai dirigir para você escrever a sua redação, tá? Para escrever a redação, você precisa fazer um planejamento antes. Não, você, não tem como você ler ali os textos de apoio e já ir escrevendo. Então, você precisa primeiro elaborar mentalmente, né, com as palavras-chave dessa redação, mentalmente o que você vai querer escrever, para depois você começar a colocar no papel. Vai ficar muito mais fácil, tá? Então, tem que fazer um planejamento de texto antes de escrever. Defina claramente o papel de cada parágrafo, que eu vou explicar para vocês durante o curso. Evite repetir ideias já apresentadas. Se você ficar retomando as ideias apresentadas do primeiro parágrafo, do início, depois do primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ficar repetindo essas ideias, né, com poucas argumentações muito fracas, né, sem citações, então a sua redação vai ser desclassificada, com certeza. Use conectivos para marcar a progressão, que eu vou mostrar lá no finalzinho do PowerPoint vai ter os conectivos para vocês verem, né, a importância de você decorar alguns conectivos para você colocar na sua redação, tá? Releia o texto, verificando se cada parágrafo acrescenta algo novo. Então, é bom, assim, você escrever o primeiro parágrafo, a introdução, aí você vai reler essa introdução, escrever o primeiro parágrafo, tá? Aí vai vai encaixando as ideias da introdução com o primeiro, segundo parágrafo e a conclusão. Tem que fazer um encaixe de ideias de um parágrafo para o outro, tá, gente? E aí, eu coloquei para vocês o passo a passo, tá? Para um bom planejamento de um texto, tá? Passo 1. O que é o passo 1? Leitura atenta do tema e do comando. Então, eu já falei, vai ter ali, né, o tema, tá? E depois vai ter os textos de apoio e você tem, assim, não pode fugir do tema. Se você fugir do tema, a sua redação vai ser desclassificada também, tá? Então, tem que ficar no tema. A sua redação tem que desenvolver de acordo com o tema. Geralmente, em prova de concurso dissertativo, não pede para colocar tema na redação. Você pode, no primeiro parágrafo, já começar a introdução da sua redação, tá? Então, ó, leia o tema com atenção. Então, identificar o quê? Qual que é o assunto principal desse tema? Né? O recorte solicitado desse tema. Palavras-chave de comando. Se tem que olhar ali o verbo de comando, se você vai analisar, vai discutir, vai apresentar, vai relacionar, né? Pergunta-chave, o que exatamente a banca quer que eu discuta? Então, gente, a redação também é sempre escrita em terceira pessoa, tá? Você não pode escrever em primeira pessoa o que você acha. Sempre escrito em terceira pessoa, tá bom? Nunca em primeira pessoa a redação. Você escrever em primeira pessoa já vai ser reprovado, tá? Então, exemplo de planejamento, né, de rascunho. Tema. Então, você vai fazer seu rascunho ali, na folha de rascunho. Por exemplo, a importância da avaliação formativa na escola pública. Estou dando um exemplo, tá? Aí você vai ter que desenvolver uma introdução desse tema. Né? Qual seria a introdução? Conceito de avaliação formativa, né? Mais relevância. Você vai... Tudo que vier na... Então, tem agora, no cursinho preparatório, né, os professores estão falando fundamentos da educação, né? Estão falando sobre a BNCC, estão falando sobre a LDB, né? Do Luciano, como é que chama? Dos autores, né? Do Cipriano. Então, assim, tem vários autores. Então, assim, esses autores, vamos supor que o tema seja esse, a importância da avaliação formativa na escola. Então, você precisa de ter lido, né, autores que falam sobre esse assunto, para você fazer uma citação de um autor, para enriquecer mais a sua redação. Porque redação sem argumentos, sem citações, a banca pode ser que seja também reprovada, certo? Então, uma boa redação tem que ter boas citações, certo? Então, por isso a importância de você ler bastante, estudar bastante, estar por dentro do que está acontecendo no mundo atual, né? Para você conseguir fazer essas citações que eu vou mostrar alguns exemplos. Então, tem o tema,
não pode fugir do tema. Eu tenho a introdução, né, que você pode falar sobre o conceito de avaliação formativa. Aí, nisso, você já tem que colocar os conectivos, é, encaixando a introdução com o desenvolvimento e colocando algumas citações ali, tá? Desenvolvimento 1, acompanhamento contínuo de aprendizagem, por exemplo, você pode falar. Desenvolvimento 2, replanejamento pedagógico, papel do pedagogo, você pode falar sobre esse assunto, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá, gente? Conclusão, síntese e a importância para a qualidade de ensino. Após esse planejamento, o texto flui com mais clareza e objetividade. Erros comuns no planejamento. Não planejar e começar a escrever imediatamente, eu falei, a importância de ler os textos de apoio, tá? Pensar no que você vai escrever, tentar lembrar de algum autor, de alguma citação, de algum livro, de algum filme, que para você tentar colocar um argumento, uma citação ali, fazer um argumento ali no desenvolvimento do texto, tá? Escolher muitos argumentos também, não aprofundar nenhum. Não adianta também se você escrever raso, uma coisa rasa. Nesse argumento que você colocar, você precisa se aprofundar nesse argumento, tá? Repetir o mesmo argumento em parágrafos diferentes. Não pode. Você tem que mudar, você tem que mudar os argumentos, mas encaixando o tema com outro tema, tá? E precisa ter uma conclusão. Quando você vai fazer uma conclusão, você vai fazer uma conclusão encaixando tudo desde lá do tema até no desenvolvimento, pegando o desenvolvimento, concluindo essa redação. Então, checklist rápido de planejamento para o dia da prova. Antes de começar a escrever, confirme, entendi o tema de comando? Delimitei o assunto? Defini meu ponto de vista? Escolhi 2 ou 3 argumentos e organizei os parágrafos, certo? Então, cada parágrafo precisa ter pelo menos de 4 a 6 linhas, tá? Então, não vai escrever 10 linhas de parágrafo, também não é bom, você pode errar, tá? Então, assim, 4, 5 linhas de parágrafo, tá? Não pode também escrever parágrafos muito longos. Então, é mais chance de errar do que, né, escrever parágrafos curtos. Então, a redação deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo, com um número mínimo de 20 e máximo de 30 linhas. A redação será corrigida segundo critérios a seguir. Aí, eu peguei também da banca do concurso, para vocês verem, né? Quais são os critérios da correção dessa redação? Então, o mais importante é a estrutura textual global. Então, abordagem do tema. Se você fugir do tema, já repete na redação. Então, o que é a abordagem do tema? Você vai ganhar 3 pontos se você ficar nessa abordagem de tema bem bacaninha. Então, ó, considera a capacidade do candidato selecionar argumentos convenientes ou aspectos mais importantes dentro do perfil esperado. Tá vendo? Essa parte da argumentação para a banca é muito importante. Cada tema, cada parágrafo, você precisa ter um argumento diferente ali, encaixando um tema com outro. O que a banca avalia na abordagem do tema? A abordagem do tema é um dos critérios mais importantes na correção da redação em concursos públicos. Nesse item, a banca examinadora avalia o quê? A capacidade do candidato de compreender e corretamente o tema proposto, selecionar argumentos relevantes e desenvolvê-los de forma coerente, mantendo-se dentro do perfil esperado para o cargo. Então, eu vou mostrar alguns argumentos para vocês saberem mais ou menos como você vai fazer esses argumentos, porque a gente não sabe qual tema vai cair na redação, certo? Você sabe qual tema vai cair? Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Então, a gente tem que estudar sem saber qual tema vai cair, entendeu? Então, não basta apenas escrever bem. Você pode ter uma letra linda, escrever o português correto, não errar nada na gramática, mas se você não demonstrar o domínio do conteúdo, certo? Clareza conceitual, alinhamento com a legislação e práticas, né? Alguns temas vai precisar de colocar em terceira pessoa as práticas pedagógicas, né? Se for em terceira pessoa, então não adianta. Então você também roda nessa redação, tá? Então, continuando aqui na abordagem do tema, né? Você precisa entender que toda redação ela precisa ter uma estrutura ideal para garantir boa abordagem do tema. O que é essa estrutura, gente? Introdução, tá? Apresentar o tema de forma clara. Nessa introdução, você precisa apresentar já esse início de tema de forma clara, delimitar o foco da discussão, não pode também abranger muito. Se você abranger muito, é igual o TCC, né?
artigo científico. Se você abranger muito, você foge do tema. Iniciar os principais aspectos que são desenvolvidos, tá? Então, a introdução. Então, você precisa elaborar uma boa introdução relacionada com o tema. Depois vem o desenvolvimento dessa redação, que é apresentar argumentos consistentes, relacionar o tema à prática, utilizar conceitos educacionais e, quando possível, fundamentos legais, manter progressão lógica de ideias. No caso, se for um tema voltado para a educação, pode também ser um tema gerado para a violência da mulher, por exemplo, né? Pode ser um tema falando da guerra do Irã, certo? Pode ser um tema, outros tipos de tema, né? Sem ser área educacional. Então, sobre o trânsito, né? Violência no trânsito. Então, assim, então, precisa ter argumentos para desenvolver esses temas todos, tá? Conclusão: retomar o tema, apresentar uma síntese dos argumentos e indicar a importância do tema para a educação pública. Eu vou mostrar o modelo de redação para vocês, tá? Para vocês verem como que é, tá bom? Então, a maioria dos concursos utiliza critérios semelhantes para avaliação de redações. É, Conhecê-los é essencial para direcionar sua preparação. Então, estrutura e organização. Avalia se o texto seu texto possui introdução, desenvolvimento e conclusão. Bem definidos, com progressão lógica de ideias, tá vendo? A importância, então, vocês têm que pensar. Eu, se fosse vocês, já ia treinando, né? Eu coloquei alguns temas para vocês aqui no finalzinho, já ia escrevendo, entendeu? E na internet a gente acha hoje em dia aplicativos online, né, que faz correção da sua redação. Então, eu acho que vale a pena você pagar. Eu deixei dois modelinhos no final do PowerPoint. Às vezes vale a pena pagar, né? Às vezes não é muito caro. Por quê? Para você escrever sua redação e pôr lá. Porque às vezes, se você pagar um cursinho para a prática de redação, é muito caro. Então, você desenvolve o tema, né? Como estou falando aqui com essa estrutura. Temas você pode jogar na internet, vai ter um monte para você desenvolver. E tem alguns aplicativos online que faz essa correção para você. Aí você vai fazendo o quê? Vai conseguindo ficar cada vez melhor nessa escrita. Agora, uma pessoa que não escreve nada, não lê muito livro, não escreve muito, não está por dentro do que está acontecendo no mundo, pode ser que não vai conseguir organizar essa redação com introdução, desenvolvimento e conclusão. Por quê? Nessa introdução, desenvolvimento e conclusão, precisa de ter os argumentos e citações, gente. Precisa de ter, para você conseguir a nota acima de 5 ali, uma nota boa, né? Nessa redação, tá? Aí eu tenho a letra B, que é a progressão textual também vai valer 3 pontos. O que é essa progressão textual? Considera a capacidade do candidato mostrar coesão e coerência dos parágrafos, componentes do texto por ele redigido, assim como distribuição do tema e uma evolução adequada de suas partes. Progressão textual, coerência e coesão e coerência, quer dizer o quê? Que a banca avalia nesse critério. Nesse critério, avalia o quê? A capacidade do candidato de organizar o texto de forma lógica e progressiva, demonstrando coesão e coerência entre os parágrafos que compõem a redação, bem como a distribuição equilibrada do tema e a evolução adequada de suas partes. A banca observa se o texto apresenta encadeamento de ideias, então os conectivos que eu vou mostrar para vocês no finalzinho lá, certo? Do curso, né? Olha, o Thiago falou, acredito que o ChatGPT faça essa correção. Nossa, então é legal, eu ainda não tentei. Então, vocês podem tentar escrever o texto e pedir para o ChatGPT fazer a correção para vocês. Eu, se fosse vocês, iam escrevendo bastante, pelo menos uma por semana, para vocês irem praticando, gente, porque a perfeição vem com a prática, e a perfeição vem com a repetição, tá? Então, a banca observa o quê? Se o texto apresenta encadeamento de ideias que são os conectivos e os argumentos que vocês vão utilizar, continuidade de temática e clareza na passagem de um parágrafo para o outro, sem rupturas e repetições necessárias ou contradições. Se você ficar, olha, se você argumenta uma coisa e depois você contradiz aquele argumento, a banca já vai saber, tá? Também, gente, política, não fale de política na sua redação, não vai contra, né, nada, né, tenta argumentar de uma maneira encadeando as ideias sem misturar política, sem misturar, sabe, assim, eu até lembro quando eu fiz a redação, quando eu passei no concurso, não sei se alguém fez esse concurso,
faz uns 15 anos, que eu nunca esqueço, tá? O concurso foi: qual foi o legado que a Copa do Mundo deixou para o Brasil? Eu nunca esqueço desse tema, porque foi marcante para mim, entendeu? Porque eu tirei quase 89 na redação, né? Então eu estava inspirada, eu estava com as ideias boas na minha cabeça. Se eu for fazer concurso hoje em dia, se eu resolver fazer para ver, às vezes eu tento fazer, eu fiz o concurso do professor geral do Brasil, né? Que teve faz uns 2 meses, eu não fui bem na redação. Eu não, falou sobre idadismo. Eu não fiz esse encadeamento de ideias. Eu também, porque, né, como eu já me aposentei, eu acho que não estou meio levando assim, não muito a sério, sabe? Então, aí eu tirei 5 e pouco na redação, olha para você ver, né? E no concurso, quando eu queria muito passar no concurso, eu me esforcei muito mesmo. Então, o concurso falou sobre qual foi o legado, foi quando teve a Copa do Mundo aqui, né? Qual foi o legado que a Copa deixou no Brasil? A minha amiga, ótima, ótima. Escreve muito bem, muito inteligente. Ela é psicopedagoga, escreve muito bem. Sabe o que aconteceu? Ela falou mal do governo. Por ela ter falado, escreveu uma redação maravilhosa, mas por ela ter falado mal do governo, ai, a Copa foi horrível, não sei o quê. Um exemplo, não sei o que ela escreveu. Mas, assim, a Copa do Mundo deixou muito prejuízos, não sei o quê. Foi falando só mal, 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 mal. Não passou. E eu consegui fazer esse encadeamento de introdução, desenvolvimento com argumentação e, e desfecho, né, das ideias, e eu consegui, graças a Deus, eu passei no concurso porque a minha redação foi boa. Estou dando um exemplo, assim, que aconteceu comigo, né? Então essa parte da produção textual com coerência e coesão e coerência é muito importante, tá, pessoal? Então, o treino tem que treinar, tá bom? Não é só assistir essa aula e pronto, tem que treinar, tá bom? A coerência diz respeito ao sentido global do texto. Um texto coerente apresenta o quê? Unidade temática, ausência de contradições internas, relação lógica entre a introdução, desenvolvimento e conclusão, compatibilidade entre argumentos e conclusão. Tá vendo? Tem que ter esse encaixe. A banca penaliza textos que apresentam ideias desconectadas, saltos argumentativos ou conclusões que não dialogam com o que foi desenvolvido anteriormente. Por isso que na redação sobre idadismo, eu acho que eu, sei lá, não estava inspirada, eu acho que, sei lá, eu devo ter feito muita coisa errada ali na redação que eu passei, mas eu não passei muito bem, entendeu? Eu passei com C 5,8, coisa assim, tá? Então, olha a importância. Tá? Então, nessa progressão textual, que vão valer 3 pontos, a coesão textual. A coesão refere-se aos mecanismos linguísticos que ligam frases e parágrafos, garantindo fluidez e continuidade. Principais recursos de coesão. Conectivos. Eu coloquei uma lista para vocês no final dos slides, tá? Que pode ser, por exemplo, além disso, nesse sentido, portanto, sempre depois do conectivo tem uma vírgula, tá, pessoal? Assim, né? Então, isso vai ajudar você a ter coesão. Então, pronomes e expressões referenciais, repetições controladas do termo-chave do tema. Então, o uso adequado desses recursos permite que o leitor acompanhe o raciocínio do candidato com clareza, tá? Parte 2, correção gramatical. A correção gramatical será considerada sobre aspecto da melhor expressão escrita do ponto de vista comunicativo, ou seja, a sua adequação à situação comunicativa. Então, eu nem falei muito, porque todo professor precisa escrever bem legal, saber escrever a palavra corretamente, usar a vírgula nos lugares corretos, entendeu? Então, é uma coisa que é imprescindível, tá? Seleção vocabular vale 2 pontos, tá? E dedução por cada erro, 0,2 pontos. Então, considera problemas de inadequação vocabular, troca de parônimos, emprego de palavras gerais por específicas, emprego de vocábulos de variação linguística inadequada, marcas de oralidade. Então, assim, você precisa escrever um vocabulário culto, norma culta, lembra? Da norma culta da língua portuguesa. O mais culto que você puder, entendeu? Escrever será melhor, colocar o verbo, né? Conjugar o verbo corretamente, não usar gírias, tá? Expressões populares em redação não é legal colocar, certo? Então é tudo assim baseado em conhecimentos científicos mesmo, coisas reais, tá? Então assim, precisa tomar cuidado com a seleção vocabular. Norma culta considera problemas gerais de construção frasal do ponto de vista comunicativo. Então, norma culta todo mundo já sabe, né?
Por exemplo, se eu falasse, eu vou passear amanhã na praia, então eu tenho que escrever, né? O artigo, o verbo, a gramática, né? Tudo isso faz parte da norma culta, essa comunicação frasal. Eu não posso do jeito que eu falo, do jeito que eu escrevo. Não. Eu posso falar, né, de uma maneira, às vezes incorreta, mas na escrita você tem que escrever corretamente, perfeitamente, né? Bem bonitinho, certinho, norma culta bonitinho, tá bom? Em caso de fuga do tema, de não haver texto de redação desenvolvida em língua que não português, lógico que todo mundo vai ser na língua portuguesa, de erro de preenchimento de identificação em local indevido, o candidato receberá nota zero na redação. Será considerado aprovado na redação o candidato que obter nota igual ou superior a 5 pontos, tá bom? Seria do edital também, tá, pessoal? Então, os avaliadores de redação em concursos públicos buscam identificar se o candidato consegue adequar-se ao gênero textual, respeitar as características específicas do tipo de texto solicitado, seja dissertação, narração, no caso vai ser dissertação, né, do concurso. Demonstrar criticidade, mostrar capacidade de análise, reflexão e posicionamento pessoal fundamentado, não apenas reproduzir informações, né? Então, esse posicionamento pessoal é em terceira pessoa. Lembre sempre, você nunca pode escrever uma redação em primeira pessoa, tá? A descritiva. Então, a estrutura básica da redação. Padrão de 3 parágrafos. A estrutura mais segura e eficaz para redações de concurso segue o modelo de 3 parágrafos principais. Parágrafo introdutório. Lembra que eu falei da introdução? A importância? Você tem que ler esse tema, né? Então, apresenta o tema de forma clara, direta, sem rodeios, sem gírias, né? Com boas citações, boa argumentação. Deve conter tese, sua posição sobre o assunto e indicar os pontos que serão desenvolvidos. Recomenda-se entre 5 e 7 linhas na introdução, tá? Evitando informações desnecessárias, repetição, ele, ela, toda hora, repetir, né? A mesma coisa, o mesmo. Quando você escrever assim, você olha se você não repetiu a mesma palavra 2, 3 vezes no texto, não pode, certo? Você tem que substituir essa palavra com outra palavra, né? Um outro sinônimo, tá? Evitando informações desnecessárias. O objetivo é prender a atenção do leitor e deixar claro qual será o caminho do seu texto. Então, na introdução, você já tem que escrever bem bacana essa introdução para já prender a atenção de quem vai ler sua redação, para ele ficar assim curioso com o que você vai escrever. Depois que você faz a introdução, vem o parágrafo de desenvolvimento, tá? Que seria o quê? Geralmente são 2 ou 3 parágrafos que aprofundem a análise. Cada parágrafo deve focar em um aspecto diferente do tema, apresentando os argumentos. Lembra que eu falei dos argumentos? Exemplos de explicações e estrutura ideal é tópico frasal, ideia principal, explicação e exemplo. Cada parágrafo deve ter entre 5 e 8 linhas, mantendo coesão interna e externa, encaixando a introdução com o primeiro parágrafo, aí o segundo parágrafo tem que encaixar com o terceiro parágrafo, o terceiro parágrafo encaixar com a conclusão que você vai pegar desde a introdução, desenvolvimento, para fazer a conclusão. Que a conclusão retoma a tese, a conclusão você vai retomar tudo que você escreveu, não repetir, tá? Não é de uma forma repetida, tá? Que é apresentada na introdução, sintetiza os pontos principais do desenvolvimento e oferece uma reflexão final ou proposta. Deve ter entre 3 e 5 linhas e deixar uma impressão positiva do avaliador, sem introduzir informações novas, tá bom? Não adianta lá na conclusão você ficar fazendo um monte de informações novas. As informações têm que ser no desenvolvimento do texto, certo? Como começar a redação? Após saber qual é a estrutura padrão de uma redação, né, que já falei tudo, dissertativa, a dúvida que pode surgir é como começar a redação. Assim, se o objetivo é prender o leitor desde o início, certas estratégias são fundamentais. Vamos ver aqui algumas estratégias. Isso aqui eu achei muito legal passar para vocês, tá? Fazer uma alusão histórica. O que é fazer uma alusão histórica nessa redação, tá? O que é isso? As alusões históricas são um recurso ótimo para começar uma redação. Afinal, essa estratégia
marca um ponto da narrativa anterior ao momento presente, despertando a curiosidade do leitor. Portanto, alguns termos podem ser usados como, por exemplo, tá? Vou dar alguns exemplos aqui de como fazer uma alusão histórica, tá bom? A alusão histórica consiste em retomar de forma breve e objetiva o fato, período, documento ou contexto do passado relacionado ao tema da redação. Esse recurso é muito utilizado na introdução, pois contextualiza o assunto e demonstra repertório sociocultural compatível com o perfil exigido em concursos públicos. Nas bancas, especialmente em provas discursivas, a alusão histórica é bem avaliada quando está diretamente relacionada com o tema, é apresentada de forma clara e objetiva, não ocupa espaço excessivo do texto e serve como ponte para o problema atual. Então, geralmente, lá na introdução, você já faz essa alusão histórica. Então, vou dar alguns exemplinhos para vocês, tá? Exemplos introdutórios mais utilizados. Algumas expressões facilitam a construção da alusão histórica. Por exemplo, o tema, né? Tal, tal, não é recente, estando presente na sociedade, desde quem pode indicar para mim um tema aí que pode encaixar com essa alusão histórica. Alguém é aqui que está com a gente que consegue? Um tema. Tenta ver um tema que você pode colocar ali nos pontinhos. Vou só dar um exemplo, então. Ó, um tema, por exemplo, sobre discriminação racial. Não é recente, estando presente na sociedade desde, né, desde o descobrimento do Brasil, desde depois da abolição da Lei Áurea, desde 1888, se você lembrar, né, de alguma data, entendeu, gente? Então, depende do tema, você pode colocar a sua introdução fazendo uma alusão histórica, certo? Se for, você vai intercalar o passado com o futuro. Então, a Edna colocou assim, por exemplo, colocou aqui assim, ó, o tema, né? Por exemplo, a erradicação do analfabetismo não é recente, estando presente na sociedade brasileira desde os primórdios, né? Das primeiras escolas dos jesuítas, lá da época dos jesuítas. Lógico que vocês vão escrever de uma maneira melhor, tá, gente? Estou dando um exemplo aqui, aí vocês, na redação, vocês têm que usar as melhores palavras para escrever. Se alguém tiver mais uma ideia aí, pode colocar. Edna, obrigada pela sua participação, tá, Edna? Você pode colocar também assim, historicamente, observa-se que, depende lá da redação, né, que você vai escrever, aí você pode usar como alusão histórica, né, no começo da sua redação. Ao longo da história brasileira, porque, nós estamos no Brasil, então você pode colocar, depende do que for o assunto, ao longo da história brasileira, aí você vai, né? Sei lá, vai falar sobre corrupção. A corrupção sempre teve no Brasil, né? Sei lá, você tem que desenvolver o tema aí, bem legal. Durante um determinado período histórico, você vai encaixar o passado com o futuro, mas você vai ter que também colocar argumentos aí. Vou falar sobre argumentos daqui a pouquinho, tá? No passado, a realidade educacional caracterizava-se por. Atualmente, observa-se. Aí você vai pôr. Contudo, nem sempre foi assim, certo? Então, mas se, vamos supor, eu não sei qual que vai ser o tema, né? Se o tema for alguma coisa relacionada à corrupção, à política, você tem que tomar cuidado com o que você vai escrever. Você não pode falar mal do governo. Você pode falar sobre corrupção, você entendeu? Mas essa corrupção tem que ser de uma maneira, sei lá, vai que cai esse tema, né? Vai saber. Mas tem que ser uma maneira sem prejudicar o governo. Mas a gente não sabe se vai cair isso, tá? Se vai cair esse tema, tá bom? Então, a gente não tem como saber o tema que vai cair. Então, é difícil dar exemplos, né? Então, ai, coloquei duas vezes aqui. Às vezes para, passa, demora um pouquinho para passar aqui. Não passou? Então, mais alguns exemplos de alusão histórica por tempo, tá? Agora tem alguns exemplinhos aqui, né? Então, a gente não se perde muito quando tem os exemplos. Certo, pessoal? Dá um joinha aí quem tá gostando da aula. Então, quem está gostando da aula, quiser dar um joinha, pode dar. Então, ó,
Então, alguns exemplos de alusão histórica, tá? Por exemplo, educação inclusiva. Introdução com alusão histórica, tá bom? A educação inclusiva não é um debate recente, tá vendo? Pegou o passado? No contexto educacional brasileiro, olha só que bacana, certo? Ele fez o quê? Uma alusão histórica, tá? Educação inclusiva não é um debate recente no contexto educacional brasileiro. Durante muitos anos, tá vendo que as frases são curtas? Se você fizer frases muito longas, você pode errar. Errar na vírgula, entendeu? Errar, sei lá, ficar sem coerência, sem coesão. Então, durante muitos anos, alunos com deficiências foram excluídos do ensino regular, sendo atendidos de forma segregada. Atualmente, esse cenário vem sendo transformado a partir de políticas públicas que defendem o direito à aprendizagem de todos. Você pode citar a lei Berenice Piana, né? Segundo a lei Berenice Piana, a lei LBI, né? LBI, tem a segunda lei LBI e tal. Então, a gente está vendo que vocês têm que decorar um pouquinho argumentos. Vocês precisam decorar um pouquinho esse segundo lei Berenice Piana, o ano da lei, né? Vocês precisam de ter um pouquinho de bagagem de argumentação para você colocar na sua redação ficar 100%, tá? Professora, posso fazer uma pergunta? Pode. Se for, por exemplo, esse tema aí, educação inclusiva, esse aí já é um parágrafo pronto, né? Isso, você pode usar esse, decora, Tá. faz educação inclusiva. Então, se você, Então. você pode Porque tem 6 linhas, né? sim, você pode falar, se vamos focar sobre um tema lá sobre inclusão, sobre educação inclusiva, certo? Uhum, Pode ser que o tema não seja esse, educação inclusiva, mas tem certo. a ver com a educação inclusiva. Aí você vai falar, a Uhum. educação inclusiva não é um debate recente no contexto educacional brasileiro. Durante muitos anos, alunos com deficiências, você pode decorar isso aí e colocar que não tem problema nenhum. Ah, tá Você bom, obrigada. o seu tema, né? E outra, você nunca consegue colocar tão igual também, que é difícil a gente conseguir decorar, né? Na memória de longo prazo, certo? Eu admiro muito, gente, pessoas que fazem novelas e filmes, né? Que faz novela e filme. Tem que decorar todo o contexto ali para poder falar a frase, né? Então, isso aí é muito bacana. Então, você pode, sim, decorar para você fazer uma boa introdução. Agora, uma introdução sobre gestão democrática, por exemplo, tá? A gestão democrática da educação pública brasileira consolidou-se a partir do progresso da redemocratização do país, especialmente após a Constituição Federal de 1988. Tá vendo? Que ele fez um argumento ali. Como é que ele sabe que nesse ano tal teve uma consolidação da gestão democrática? Porque ele tem argumentos na memória dele de longo prazo, tem a ver com neurociência, né? Na memória de longo prazo dele, ele guardou essa data. Ele conseguiu citar isso na redação. Antes desse período, a organização escolar caracterizava-se por decisões centralizadas, com pouca participação da comunidade escolar. Aí ele vai dizer, isso é a introdução. Aí ele vai o quê? Desenvolvendo depois, de acordo com os textos de apoio, ele consegue desenvolver o tema ali, palavras-chave, né? Você pode fazer um mapa mental com as palavras-chave, né? Dentro dessas palavras-chave, você desenvolver seu tema também, tá? Mais um exemplo, avaliação da aprendizagem. Então, historicamente, tá vendo? Historicamente, vírgula, a avaliação da aprendizagem esteve associada a práticas classificatórias e excludentes, voltadas apenas à mensuração de resultados. Atualmente, tá vendo? Ele interrogou passado com futuro. Esse conceito tem sido significativo, valorizando-se a avaliação formativa como instrumento de acompanhamento do processo educativo. Olha que perfeição, gente, que lindo, que fofo. Exemplo 4, formação de professores. A formação de professores sempre ocupou um lugar central no debate educacionais. No passado, vírgula, a preparação docente era marcada por modelos tradicionais, vírgula, pouco articulados com a prática pedagógica. Olha a importância da vírgula para você argumentar melhor, tá? Tá vendo? Depois que ele falou do passado, ele vem atualmente, vírgula, não esquece da vírgula. Discute-se a formação continuada com elemento essencial para a melhoria da qualidade de ensino. Aí, fez uma introdução perfeita dessa, você vai para o seu, né? Você vai para o seu primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, depois conclusão. Na conclusão, você tem que fazer o quê?
recapitular o que você escreveu na primeira parte, sem repetir, tá? Educação infantil agora. Durante muito tempo, olha só, voltando para o passado, vírgula, a educação infantil foi compreendida apenas como um espaço de cuidado assistencial. Com o avanço das políticas educacionais, o reconhecimento da infância como etapa fundamental do desenvolvimento, ó, a importância da vírgula. Esse entendimento passou por significativas transformações. Aí, se você tiver mais argumentos que falem sobre a educação infantil, você vai colocar no desenvolvimento do texto para falar da LDB, da preparação dos professores, sei lá, você tem que, argumentos você tem que ter um pouquinho decorado aí na memória, gente. Falando da BNCC e currículo, tá? Então, quem está fazendo cursinho preparatório, lá no cursinho preparatório, vai falar sobre BNCC e currículo. Então, conforme o professor vai dando a aula, já vai anotando alguns argumentos. Segundo a BNCC, capítulo tal, artigo tal, ou se você não souber, você vai colocar. De acordo com a BNCC, entendeu? Ao longo da história da educação brasileira, o currículo escolar passou por diversas reformulações. A promulgação da Base Nacional Comum Curricular representa o marco desse processo, ao buscar garantir equidade e direitos de aprendizagem em todo o território nacional. Tá vendo? Então, erros comuns a usar alusão histórica, tá? Citar fatos históricos sem relação com o tema. Ixi, vai rodar. Fazer introduções longas demais, são curtas, tá vendo? Tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas só. Transformar a introdução em aula de história não pode. Usar datas sem necessidade, não ficar também. Você vai usar data se você tiver certeza daquela data. Você não vai chutar uma data, né, gente? Não pode. Não relacionar o passado com o presente. Tá vendo a importância de fazer esse relacionamento do passado com o presente? Dessa alusão histórica? Posso que isso aí já ganhou o dia hoje, né? De aprender isso aí. Mais um modelinho. Modelo estrutural de alusão histórica. Alusão histórica mais situação atual, mais recorte do tema. Exemplo, no passado, nananana, atualmente, vírgula, observa que, nesse contexto, torna-se relevante discutir. Então, aí, quando vocês forem fazer a redação de vocês, tentem usar esse modelo estrutural de alusão histórica, encaixando nessas linhas o tema que vocês vão desenvolver, tá bom? Quem quiser dar uma ideia de tempo para a gente encaixar, se ele ficar mais rico a aula, né? Se alguém tiver alguma ideia, eu volto para o PowerPoint, tá, gente? Tira foto aí, ó. Vai pensando numa ideia para a gente encaixar nessa alusão histórica para a gente treinar, tá? Orientação final ao candidato. A alusão histórica deve ser utilizada como um recurso estratégico para contextualizar o tema e introduzir o debate, demonstrando domínio do conteúdo, sem comprometer a objetividade exigida na redação de concursos públicos. Olha que bacana. Eu posso deixar o grupo aberto lá para vocês inventarem, entendeu? Modelos de alusão histórica, porque de outros temas, que vai que um desses temas pode ser que seja do concurso, né? Então, vocês podem colocar lá como atividade prática modelos de alusões históricas lá no grupo, para um ajudar o outro, tá bom? Aí, vocês gostaram dessa parte? Aí, gente, vem as citações genéricas. Gente, que eu estou falando o tempo todo, desde que eu comecei, entendeu? Deixa eu ver aqui, Tiago. Às vezes a pessoa pode voltar nas questões que respondeu das questões, aproveitando os autores, fatos, datas ocorridas, se caso der no tema dado para a redação entre os outros. Nossa, boa dica, viu, Tiago? Você entender? Voltar, às vezes uma questão você pode ajudar você a desenvolver a redação. Então, desde o começo da aula, eu estou falando sobre as citações, gente, falando sobre as argumentações. Então, agora eu vou falar sobre isso, tá? Citações são outra carta na manga para começar uma introdução com impacto. E você não precisa decorar frases específicas por eixo temático. Há citações que podem ser usadas de forma genérica para todo tipo de tema, desde que, no entanto, façam sentido. Além de citações célebres, recorrer a artigos de lei também ajuda a começar uma redação de sucesso. Olha só. Então, citações históricas, agora citações genéricas, alusões históricas, agora a importância de você decorar alguns modelos de citações genéricas. Eu fiquei bastante para vocês, tá bom? Quem pode ler para mim? Então, essas são muitas úteis quando o candidato não lembra o autor com segurança. Quem lê para mim algumas citações genéricas, por favor?
A educação é um processo histórico e social, de Paulo Freire, Documentos Legais, Constituição Federal de 88, LDB de 96. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uso. Fundamental para qualquer tema que envolva injustiça, violência ou falta de acesso a serviços básicos. Vivemos tempos líquidos. Nada é para durar. Zygmunt Bauman. Uso. Aplica-se a temas sobre comunismo, relações frágeis nas redes sociais, descarte de lixo ou imediatismo. Tornou-se aterradoramente claro que a nossa tecnologia ultrapassou a nossa humanidade. Albert Einstein. Gente, a pessoa, o Albert Einstein, ele tinha uma visão tão grande, né? Que né, ele falar de tecnologia lá no passado, já pensou, gente? Então, olha, então na hora que você vai fazer uma citação genérica, você precisa de colocar o autor, tá? Você tem que falar aqui o que ele falou. Então, você vai colocar assim, ó, segundo Paulo Freire, por exemplo, tá? Segundo a Constituição Federal de 1888, FDB, a educação, vírgula, a educação, processo histórico, social e desenvolvendo o tema, e desenvolvendo mais ideias e desenvolvendo com as suas palavras, não tem problema. Você colocar ali o que ele citou e depois você continuar o seu desenvolvimento, você põe vírgula, né? Você pode colocar entre aspas, né, o que ele falou. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade. Então, segundo o artigo 1º, de acordo, aos conectivos, de acordo, né, com o artigo 1º da Declaração Universal de Direitos Humanos, vírgula, todos os seres humanos nascem livres, iguais, em dignidade e em direito. Olha que bacana, gente, olha que argumento. Então, vocês precisam decorar esses argumentos, porque vai saber se vai cair alguma coisa sobre justiça social, se vai cair alguma coisa sobre tecnologia, né? Se vai cair alguma coisa, ó, tem até o uso ali, para onde que aplica, né? Sobre consumismo. Então, é legal vocês decorarem esses temas aí, para você fazer uma boa, ou na introdução, você pode colocar, ou até no meio do texto, ou na conclusão. Então, então você, usando uma citação genérica, vai te ajudar a fazer uma redação melhor, tá bom? Eu coloquei mais alguns, tá bom? Pode ler para mim, quem puder. De acordo com o inciso X do artigo Y, segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo Z, não são as crises que mudam o mundo, e sim a nossa relação a elas. Zygmunt Bauman. A insatisfação é o primeiro passo para o progresso de um homem ou de uma nação, de Oscar Wilde. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqueles que não conseguem lembrar o passado estão condenados a repeti-lo, Jorge Santayana, filósofo e poeta espanhol. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela, pai da moderna nação sul-africana e líder na luta contra o regime do apartheid. O progresso é impossível sem mudança, e aqueles que não conseguem mudar as suas mentes não conseguem mudar nada. George Bernard Shaw, dramaturgo e jornalista irlandês. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Paulo Freire, educador brasileiro. Que legal, né? Tá vendo? Então, você vai colocar, de acordo com o inciso. Então, você tem que saber o inciso, tem que saber o artigo, tá, gente? Tem que decorar. Segundo a Constituição Federal de 1988, no seu artigo tal. Então, esse aí ele colocou XY, porque você tem que decorar esse artigo que você quer decorar, né? Que você quer colocar como argumento, citação genérica lá no seu texto, tá bom? Então, olha, aí então tem os modelos, entendeu? Para vocês, né? Estou sem fone? Ah, o Thiago tá sem fone, por isso que não pode falar. Então tá bom. Vocês gostaram? Muito. Então, outra dica de ouro, tá? Contextualize, não jogue citação solta. Conecte o seu argumento usando conectivos como nesse contexto, sob essa ótica, sempre uma vírgula depois do conectivo. Ou analogamente ou ao pensamento de, parafraseio se necessário. Se não lembrar as palavras exatas, use segundo o pensamento de autor, a sociedade contemporânea, tá vendo? Então,
Essas citações genéricas, elas vão ajudar você a prolongar o seu parágrafo com argumento, né? Para ficar um texto mais com coerência e coesão, um texto de acordo com o tema, né? Associando essas citações genéricas aqui, gente, vocês têm que associar com o tema que você vai desenvolver. Tá bom? Não adianta você colocar, por exemplo, assim, vai falar de tecnologia no tema que vai falar de outra coisa, né? Então, tá bom? Então, tem que associar ao tema que você vai desenvolver, tá bom? Ops, ops. Então, então, vocês precisam de memorizar citações genéricas, tá? As citações são essenciais para dar suporte e criatividade a textos. Existem dois tipos de citações: diretas, que reproduzem as palavras exatas, e indiretas, que parafraseiam o conteúdo. Então, se você não lê, se você lembrar da citação exatamente como ela é, você pode usar direta. Se você não lembrar, aí vai ser uma citação indireta, que vai ser com suas palavras, tá bom? Embora não seja obrigatória, citações demonstram repertório cultural em redações, especialmente ao Enem, no Enem, né? Então, quer dizer, esse curso é para qualquer pessoa, tá? Qualquer redação. As citações ajudam a ilustrar os pontos abordados pelo autor e enriquecer o texto. As citações são recursos importantes em uma redação e podem ser definidas como referências a palavras, ideias ou informações originadas de outras fontes, usadas para sustentar ou ilustrar os pontos abordados pelo autor. As citações podem ser diretas, quando reproduzem exatamente as palavras originais, ou indiretas, quando se parafraseia o conteúdo, tá bom? Daí já falei, né? Erros mais comuns em redações de concurso, ó, fugir do tema, que eu já falei que não pode fugir do tema. Você errar muito nessa ortografia e gramática. Quando você errar, gente, tá? Pode acontecer de errar, dar um branco. Aí, se você lembrar de novo como escreve, aí você vai fazer um risquinho em cima da palavra, ou colocar entre parênteses a palavra e escrever na frente novamente, tá bom? É assim que a gente faz quando a gente erra. Nada de fazer isso, ó, rasurar assim, não. Você pode pôr entre parênteses ou fazer um risquinho em cima da palavra, que você errou, e reescrever novamente na frente, tá bom? Mas não vai errar muito, porque você tem 30 linhas, né? Então, você ficar errando muito não dá, tá? Então, colocar acento nas palavras. Nossa, como tem criança, eu atendo lá, né, na clínica, como que as crianças de quinto ano, terceiro ano, não colocam acento? Porque eu aplico o teste TDE 2, né, nas crianças. E no teste tem 36 palavras, 40 palavras, né, para as crianças. É um ditado, a gente tem que dar, né? E nesse ditado tem palavras que têm acento. Aí as crianças não estão acentuando as palavras, e aí erra, vai ser desclassificado por causa de um acento, um pingo no i, eu acho que não desclassifica, não. Mas a acentuação já vai contar como erro, tá? Que é ortografia e gramática. Não pode usar gírias, não, o vocabulário tem que ser vocabulário inacessível, né? Então, assim, tem que usar vocabulário culto, norma culta, falta de estrutura textual, lembra que eu falei da estrutura? E senso comum. Não usar senso comum. Ah, pedra dura, como é que é? Pedra dura, sabe provérbios? Tanto bate, ai, não sei, eu não consigo decorar. Mas, assim, provérbios em redação, não pode usar, tá bom? Não vamos usar, hein, gente? Aí fica feio. Então, exemplo prático de estrutura. Tema: a importância da educação digital na formação dos cidadãos. Esse é o tema, tá bom? Então, vamos supor que você leu lá os três modelos lá, como é que é? Três exemplos lá, né? Aí você já tem, assim, mais ou menos, o que você vai escrever nessa redação. Então, eu chamo de CTT, que é o contexto. O que é esse contexto, né? Que é a primeira frase, o que gera o tema? Por que, né? Por que esse tema? Usar dados estatísticos, né? Filme, citação. Lembra que eu falei dos argumentos que eu acabei de falar? Então, você vai usar ali no contexto. Artigos, leis, né? Aí o tema, educação digital, por exemplo, né? Que é a segunda frase do texto. Vou falar sobre educação digital, por exemplo. Aí você vai desenvolver esse tema sobre educação digital. Você pode pegar uma daquelas citações lá. Motivos, tese, motivos. Duas causas do problema, argumento 1 e argumento 2. Então, você tem que ter pelo menos dois argumentos na sua redação, tá bom? E esses argumentos é importante você ter citação, tá? Também não escrever muito espaçados para ganhar quantidade de linha. Pode ser desclassificado por causa disso também, tá, gente? Você escrever normal, tá bom? Então, a sua redação tem que ter o quê? Introdução, né? Que já falei. Então, vou dar um exemplo de introdução. A educação digital tornou-se fundamental na formação dos cidadãos preparados para o século XXI.
Ó, tá vendo que ele está fazendo aquela alusão histórica? Além de ampliar o acesso ao conhecimento, o domínio de ferramentas digitais, desenvolve habilidades essenciais para o mercado de trabalho e para a participação ativa da sociedade. Esse texto argumenta que investir em educação digital é investir no futuro da nação. Então, isso foi a introdução. Ele fez bons argumentos ali, tá vendo? Desenvolvimento um. Primeiramente, a educação digital democratiza o acesso à informação. Tá vendo que está falando bem? Então, só que tem que argumentar. Enquanto, historicamente, apenas aqueles com recursos financeiros podiam acessar bibliotecas e cursos especializados, a internet permite, aí depois viu, a internet permite que qualquer pessoa, em qualquer lugar, acesse conteúdo de qualidade. Exemplos como plataformas de cursos gratuitos, como Khan Academy, Coursera, demonstram como a tecnologia reduz desigualdades educacionais. Tá vendo? Ele desenvolveu ali. Tá falando bem, né? Desse acesso que o tema é. Qual que é o tema? A importância da educação digital na formação de cidadãos. Se você falar mal, você está, né, você tá indo contra o tema, porque o tema está falando da importância da educação digital. Mas você pode falar assim, no entanto, né, é necessário saber usar as ferramentas, né? Sei lá, você pode também como é que fala? Contextualizar isso, né? Argumento, que chama ACC. Então, esse argumento, né? Por exemplo, educação digital, segunda frase do texto, motivo que mostrei na introdução e retomar. Comprovação. Como vou comprovar esse argumento? Você tem que comprovar o seu argumento e concluir esse argumento. Tá vendo que, então, com citações, com notícias em terceira pessoa. Então, tá vendo que ele fez isso? Ele escreveu um argumento, tá? Ele comprovou esse argumento e ele concluiu esse argumento nessa frase toda aqui. Olha, tá vendo? Então, foi o desenvolvimento um dele. Então, ele introduziu, desenvolveu. Agora a gente vai para o desenvolvimento 2, tá bom? Aí, desenvolvimento 2. Tá vendo o conectivo? Até deixei, ó, pintadinho. Ó, além disso, o letramento digital é competência obrigatória do mercado de trabalho contemporâneo. Principalmente, todas as profissões exigem algum nível de domínio tecnológico, desde o uso básico de e-mail e planilhas até a programação de análise de dados. Estudantes que desenvolvem essas habilidades desde cedo ganham vantagem competitiva e significativa. Olha como está escrevendo perfeitamente, tá vendo? Não teve contradição, ele argumentou lá no primeiro parágrafo, ele não teve muitas repetição de palavras, tá vendo? Ele conseguiu organizar bem perfeito aqui. Agora eu vou fazer o desenvolvimento 3. Por fim, ó, usou outro conectivo. Por fim, está finalizando, tá vendo? A educação digital promove pensamento crítico e cidadania. Aprender a avaliar fontes, identificar fake news e usar a tecnologia de forma responsável são habilidades essenciais em uma sociedade saturada de informação. Cidadãos digitalmente letrados conseguem participar mais ativamente de debates públicos e tomar decisões mais informadas. Conclusão. Portanto, ó, tá vendo que a conclusão começou além disso, por fim, portanto, no entanto, né? A educação digital não é luxo, mas necessidade. Investir em infraestrutura, capacitação de professores e acesso à tecnologia é fundamental para preparar gerações capazes de enfrentar os desafios do futuro. Somente através da educação digital inclusiva e de qualidade, a nação poderá construir um futuro mais justo e próspero. Tá vendo? Concluiu. Olha que belezinha ficou a redação da pessoa. Aqui eu montei uma apostila para o pessoal lá do cursinho, está fazendo cursinho lá na Vale Cursos, né? Eu vou entregar na segunda-feira a apostilinha para eles. Aí, aqui eu peguei da apostila alguns exemplos, um exemplo de identificação de estrutura. Então, a redação tem que ter o quê? Introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão, certo? Então, acho que eu acabei errando aqui, que eu tinha que colocar o desenvolvimento 2, eu não coloquei, tá bom? Então, ó, a inteligência artificial, né, por exemplo, falando sobre inteligência, sobre tecnologia, né? A inteligência artificial está revolucionando diversos setores da sociedade. Sua capacidade de processar grandes volumes de dados e aprender padrões complexos abre possibilidades antes inimagináveis. Esse texto argumenta que, embora a IA apresente desafios, seus benefícios para a humanidade são significativos e devem ser aproveitados. Aí vem, isso é a introdução, aí vem o desenvolvimento 1.
Primeiramente, tá vendo que teve vírgula? Tem um conectivo. Primeiramente, a inteligência artificial melhora a eficiência em setores críticos como saúde e educação. Na medicina, algoritmos conseguem diagnosticar doenças com precisão superior a médicos humanos em casos, permitindo tratamentos mais rápidos e eficazes. Na educação, os sistemas de IA personalizam o aprendizado de acordo com o ritmo de cada estudante, argumentando significativamente o aproveitamento. Esse foi o argumento um, tá? Agora vem o argumento, desenvolvimento 2, que aí seria outra cor ali, eu acabei colocando a mesma cor. Além disso, tá vendo o coletivo? A IA, é a IA que fala mesmo, gente? Cria novas oportunidades econômicas e de emprego, embora algumas profissões tradicionais possam desaparecer. Surgem novos campos de atuação relacionados ao desenvolvimento, à manutenção, supervisão de sistema de IA. Países que investem em educação tecnológica conseguem se posicionar melhor no mercado global. Aí, o fechamento. Portanto, tá vendo que usou o conectivo? Portanto, no entanto, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa que deve ser abraçada, não temida, com regulação adequada, tá vendo? Aí ele finalizou. Tá vendo que teve introdução, desenvolvimento um, desenvolvimento 2 e conclusão? Então é isso que vocês vão ter que fazer no textinho de vocês. Aqui ficou algumas atividades para vocês elaborarem algumas atividades. Por exemplo, o texto abaixo tem argumentos fracos. Reescreva ou fortemente a argumentação com exemplos e explicações melhor. Então, você não vai de tarefinha. Se quiser pular no grupo, tarefa, pode colocar, tá bom? Então, por exemplo, a leitura é importante. Todos devem ler mais. Ler melhora o conhecimento e a inteligência. As pessoas que leem são mais inteligentes. Portanto, devemos incentivar a leitura na escola. Tá vendo? Repetiu leitura várias vezes, não teve uma argumentação. Reescreva este texto com argumentos sólidos, exemplos concretos e estrutura adequada. Então, você vai reescrever melhorando isso aí. Tá horrível, tá? Tá horrível. Então, você vai fortalecer esse parágrafo com uma argumentação melhor. Aí você pode colocar lá no grupo a tarefa, se vocês quiserem, tá bom? Mais um exercício. Corrigir a coesão agora, tá? O texto abaixo tem problemas de coesão. Reescrevam melhorando a conexão, né, entre ideias. O Brasil tem muitos problemas sociais. A educação é ruim. As pessoas não têm dinheiro. A saúde também é um problema. Muitas pessoas morrem de doenças que poderiam ser prevenidas. O governo deveria fazer algo. As pessoas também devem ajudar. A sociedade precisa mudar. Tá horrível. Então, você vai reescrever esse texto adicionando conectivos apropriados e melhorando com fluidez. Está horroroso. Se você escrever isso aqui na sua redação, não vai ficar legal. Então, você vai melhorar isso aqui usando conectivos, deixa bem bonito, põe lá no grupo para mim. Pode tirar um print da tela, deixa bem bonito, que eu vou dar um joinha, um parabenzinho lá para você. Falou? Quem vai fazer atividade? Dá um joinha aí. Vamos fazer ou não? Olha, já tem uma pessoa que vai fazer. Olha lá, o Thiago vai fazer, hein, Thiago? Thiago tá fazendo cursinho lá com a gente. Gente, belezinha. Não, né? Não vai faltar aula, que começou agora, né? Beleza, esse é da primeira cadeira, né? Quer aprender muito. Agora, mais uma atividade, tá? Tema: o papel das redes sociais na sociedade contemporânea. Sua tarefa: escreva uma redação completa, mínimo de 20 linhas, sobre esse tema, aplicando todos os conceitos aprendidos nessa apostila, né? No caso, eu montei a apostila. Lembre-se de estrutura clara, argumentação sólida, coesão, coerência e correção gramatical. Então, aí você vai escrever uma redação, tá? Focado nisso. Joga lá no chat GPT e manda fazer a correção, tá? Para vocês irem treinando. Chat GPT tá uma beleza, gente. Adorando também mexer com esse negócio. Aí, tá acabando já, viu, gente? Aí, aqui, sabe? Essa redação foi a redação que teve eu não sei, eu esqueci o nome, da prova geral lá, que teve, foi quando a prova geral? Foi em julho? Não lembro. Não, foi, ai, gente, não tô lembrada quando foi. Não, foi em novembro, porque eu lembro que dezembro, 10 de dezembro saiu a resposta, né? Foi outubro ou novembro. Alguém fez essa prova? Falou sobre idadismo? Então, a minha tia, não sei se vocês conhecem a minha tia, né? Ela está efetiva na prefeitura, depois de várias tentativas, né? Depois da quarta tentativa, ela conseguiu passar. Então, assim, nunca pode desistir.
certo? Ela é bem mais velha que eu já, tem 62 anos, e ela fez eu falei assim, tia, você fez a redação? Fiz. Ai, tia, o que você tirou na redação? Ai, eu tirei 9,2. Eu fiquei, tia, me dá sua redação que eu vou passar lá no cursinho. Você deixa? Você autoriza? Ela autorizou. Olha que redação espetacular. Só não tirou 10, não sei por que que ela não tirou 10, né? Mas algum errinho teve ali sobre idadismo, ó. Desde os tempos, lembra que eu falei da historicidade? Desde os tempos antigos, a sociedade enfrenta obstáculos relacionados ao idadismo, como desafio social e educacional no Brasil, o que evidencia a permanência de estruturas mal resolvidas. No contexto brasileiro atual, esse problema ganha contornos ainda mais preocupantes, pois afeta diretamente o desenvolvimento social, educacional e humano. À luz disso, torna-se necessário analisar os fatores que contribuem para esse cenário, bem como discutir possíveis soluções para mitigar seus impactos. Olha, gente, a introdução dela, que linda! Essa redação da minha tia, gente. E eu catei de modelo, vou mostrar para vocês, que eu achei maravilhosa. Aí, ela está fazendo agora o quê? Desenvolvimento um, né? Primeiro desenvolvimento do texto. Ó, lembra que eu falei do historicamente? Historicamente, vírgula, né? A questão das diferenças de idade entre ser jovem ou ser velho pode ser compreendida a partir da formação de famílias que são descendentes e ascendentes. A esse respeito, o filósofo Immanuel Kant afirmou que o ser humano é aquilo que a educação faz dele, que ressalta o papel da formação cidadã na superação de problemáticas sociais. Contudo, lembra os conectivos? Contudo, no Brasil, a ausência de políticas eficazes, aliada à desinformação e à negligência institucional, contribui para a continuidade do problema. Ela falou, ela fez uma argumentação aqui, como que está no Brasil essa parte. Essa realidade acarreta diversas consequências negativas. No âmbito educacional, por exemplo, a questão do idadismo compromete a qualidade de ensino, gera desigualdade e dificulta o acesso equativo ao conhecimento. Socialmente, fomenta a exclusão e perpetua ciclos de injustiça. Além disso, ao conectivo, a mídia e as redes sociais, quando mal utilizada, pode reforçar estigmas ou desinformações, agravando mais o cenário. Tá vendo? Ela fez a introdução, primeiro parágrafo, primeiro desenvolvimento, segundo desenvolvimento, agora a conclusão. Olha que coisa mais fofa, né? Eu tenho orgulho da minha tia, olha que linda. Dei parabéns para ela. Diante do exposto, é imprescindível que o poder público, por meio do Ministério da Educação e Desenvolvimento de políticas públicas eficazes que promovam a convivência harmoniosa entre as diferenças, deixando claro que todos são iguais perante a lei e as pessoas. Está vendo? Ela não falou mal do governo, ela só fez uma contradição do que está acontecendo. Seja pobre ou rico, jovem ou velho, feio ou belo, feio ou bonito, entre outras, como a criação de programas de conscientização e capacitação. Além disso, as escolas devem implementar, porque no concurso de professor do Brasil todo, tinha que falar um modelo de atividade que você poderia fazer. Então, você tinha que concluir assim, né? Então, além disso, as escolas devem implementar salas de aulas rodas de conversas semanais com o tema, com apoio de especialistas, a fim de promover uma cultura de respeito e inclusão. Por fim, cabe à sociedade civil exercer seu papel fiscalizador e participativo, contribuindo por um país mais justo, democrático e ético. Está vendo que ela voltou lá na introdução? Aí, eu peguei esse aqui lá do cursinho que eu estava vendo, né? Então, ó, resumindo, primeiro parágrafo, a apresentação do tema, mais opinião sobre o tema, mais breve apresentação de dois argumentos. 5 a 8 linhas. Segundo parágrafo, desenvolvimento do argumento. Terceiro parágrafo, desenvolvimento do argumento 2. Quarto parágrafo, expressão inicial, tomada de sua opinião, mais observação final com a proposta de solução.
Tá vendo? Gostaram da redação da minha tia querida? Hum, não. Aí, gente, aí 9 dicas, né? Como fazer uma redação organizada? 9 dicas. Para saber como fazer uma redação organizada, além de conhecer a sua estrutura e ter alguma estratégia para começar o texto, algumas dicas para você, tá bom? Não é uma receita de bolo, tá? São só dicas. Leia o texto de apoio com atenção. Isso é primordial. Então, o que que eu falei? Quando vocês forem fazer a prova, certo? Vocês vão primeiro ler, abrir o caderno de provas, gente, vai lá, lê primeiro os textos de apoio da redação. Para aquilo lá ir guardando suas memória de longo prazo, memória de curto prazo, certo? Então, abriu, já vai lá ler os textos de apoio da redação, vai lendo. Aí você faz um pouco de resposta, faz lá 10 respostas, vai lá ler de novo o texto de argumentação, entendeu? Aí faz mais 10, vai lá ler de novo o texto de argumentação, vai vindo ideias na sua cabeça, entendeu? Vai vindo ideias. Se você lembrar de alguma ideia naquela hora, já escreve na folha de rascunho lá, alguma ideia lá. Se você vê lá na prova se teve uma citação, alguma coisa que dá para usar, você já põe lá no rascunho. Então, se você esquece, a nossa memória é muito, assim, a gente esquece, entendeu? Então, você vai fazendo essa técnica aí, tá bom? Não deixa a redação, deixa 1 hora para escrever a redação. Se você escrever, se não deixar pelo menos 1 hora do tempo para escrever a redação, aí vai ser complicado escrever uma redação boa, bem feita, tá bom? Identifique e marque as palavras-chave no texto de apoio. Lá no texto de apoio já tem palavrinhas-chave, tá? Enumere os principais pontos do assunto através de listas de fluxogramas ou mapa mental. Una esses pontos ao seu conhecimento pessoal, anote todas as ideias que tiver sobre o tema. Decida qual é o seu posicionamento sobre o tema. A partir disso, pense em argumentos para essa tese. Organize tópicos para cada um dos 6 blocos: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Escreva a primeira versão da redação, lembrando que de conectar bem suas ideias. Revise a redação, atentando-se para evitar palavras repetidas, usar frases bem estruturadas e coesas. Leia com atenção e aí depois, por último, que você vai passar limpo essa redação, tá bom? Aí aqui, gente, não vou ler tudo, tá? Porque são fica muito cansativo, estressante. Aí aqui vai ter combate do uso discriminado das tecnologias digitais de informação por criança. Aí tem lá o texto 1. Aí é como se fosse uma prova, né? Os impactos negativos do exagero de tecnologia não ficam restritos a aspectos comportamentais e emocionais. Vamos supor que fosse a prova. Aí você vai ler o textinho 1, tá vindo ideia na sua cabeça, vai marcando as palavras-chave, vai pensando o que você vai escrever. Aí texto 2, riscos e benefícios das novas tecnologias para as crianças. Aí tem aqui falando, aqui tem até um, um cartazinho aqui falando, né? Que é bem legal isso aqui, viu? Ó, como as crianças se comportam na internet? 47% disseram ter visto imagens de vídeos de conteúdo sexual em redes sociais ou últimos 12 meses. 82% navegam pelo celular diariamente. 9% recebem pedidos de fotos de partes íntimas. Olha só, gente. Ó, risco da tecnologia, né? Olha só. Então, aqui já dá bastante informação para você escrever uma redação, hein? Ô, professor, eu posso citar isso que está escrito aí no slide anterior, como citar lá como dados que já tem aí, por exemplo, 47% disseram ter visto imagens, porque aí eu estou usando o texto de apoio como É. embasando ali no que eu estou falando. Posso? Mas não pode usar muito, tá? Não, Não, uma citação, por uma exemplo. pode, né? Pode, mas se usar muito, aí eles vão falar que você tá copiando, entendeu? Tá certo. Já foi. Era legal se você tivesse um daqueles lá que eu mostrei para vocês lá. Que é o Albert Einstein, por exemplo. É, memorizar, né? Se você ficar usando o texto de apoio, eles já vai falar que você copiou, entendeu? Você Entendi. pode falar assim, ó, na atualidade, as crianças, né, as que se comportam nas redes sociais de maneira, você vai desenvolver, Usando né? sinônimos, né? Não muito igual, eles vão perceber, aí não fica tão muito bom, não. Com base nos textos apresentados em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo e argumentativo, empregando a norma padrão da língua portuguesa sobre o tema. Combate ao uso indiscriminado das tecnologias digitais de informação
por crianças. Aí vocês vão desenvolver esse tema ali. Tudo que eu expliquei, vocês vão fazer, jogar lá no chat PT, pede para corrigir, tá bom? Para vocês treinarem. É um treino. Aí aqui os conectivos usados na redação. Tem esses daqui. Aí eu achei legal depois, eu acabei colocando esse daqui, que eu achei bem legal, ó. Conectivos para redação de introdução. Na introdução, o que que você pode usar, né? Olha lá. É comum vermos atualmente, historicamente, ao analisar, é fato que, devido ao cenário atual, segundo, das últimas décadas, diante da realidade, percebe-se que, apesar de considerando que, a princípio, é comum vermos de acordo com... Decora os três, pelo menos, entendeu? Você colocar numa introdução, tá? Ao longo do desenvolvimento, tá? Logo, nesse âmbito, em seguida, outro sim, assim sendo, consequentemente, evidencia-se paralelamente. Você viu que a minha tia colocou esses conectivos no dela? Em primeiro lugar, em segundo lugar, sob essa análise, ademais, nessa perspectiva, sob outro prisma, partindo desse pressuposto, somando a isso, sob esse âmbito, além do mais. E para finalizar, tá? Para finalizar. Por fim, portanto, afinal, dessa forma, assim sendo, se você vai escrever no segundo parágrafo uma coisa que vai finalizar, não tem problema nenhum, como a tia fez também, tá bom? Diante dos argumentos supracitados, olha que chique esse. Fica claro, portanto, cabe, portanto, ó, esse ficou chique, hein? Diante dos argumentos supracitados. Achei muito chique esse, gente. Entendeu? Aí algumas citações, Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Nelson Mandela. Não são as crises que mudam o mundo, esse é a nossa reação a elas. Zygmunt Bauman, pensador. Aqui tem um link aqui, né? De um lugar lá que corrige, você joga a redação e corrige, mas eu acho que vai cobrar. Só coloquei para de curiosidade. Aqui também, esse Philbot aqui, eu não sei se pode fazer algumas coisas gratuitas, eu só coloquei de curiosidade aqui, se vocês quiserem ver se funciona, tá bom? E quero agradecer vocês pela participação, né? E espero que todos passem nesse concurso. Quem puder me seguir na rede social, agradeço, tá? E espero que vocês tenham gostado da aula. E é a primeira vez que eu dou uma aula de redação. Eu sou professora, eu vivo dando aula, né? De cursos e tal. Mas aula de redação, eu lancei esse desafio e é a primeira vez que eu dou uma aula de redação, tá, gente? Eu nunca dei aula falando sobre redação, tá? Mas como eu escrevo muito bem, né? Eu gosto muito de escrever. Lógico que eu não fui muito bem na redação lá do concurso do professor geral, porque eu acho que não estava muito inspirada, mas eu gosto muito de escrever, entendeu? Mas, gente, vocês têm que praticar a escrita. Professor precisa praticar. Até quando a gente vai ler um livro, né? É legal você fazer um resumo daquela parte daquele livro, como se fosse fazer um TCC, porque assim você está praticando a sua escrita. E outra, está treinando os seus neurônios. Os nossos neurônios, eles vão sendo treinados para escrever cada vez mais, se você escrever cada vez mais, entendeu? Porque, gente, os neurônios que não são utilizados, eles vão morrendo, eles vão sendo descartados. Então, fazer um diário, escrever o que aconteceu no seu dia, né? Fazer reflexão. Então, isso vai ajudar a fortalecer os neurônios ali da leitura e da escrita. Neurônios não utilizados, eles são descartados do nosso da rede neuronal, tá bom? Então, quero agradecer a todos aí, tá? Deixa seu joinha, né? Se vocês quiserem tirar um print da tela agora do que vocês participaram, né? Quiser, né? Vocês que sabem. Eu vou agora parar aqui, tá?